profissional. Vamos apresentar o painel que temos em estúdio para falar sobre os desenvolvimentos do caso dos e-mails. À minha esquerda, o comentador da SIC, José Carlos Freitas, e também Nuno Ferreira Neves, que é especialista em cibersegurança. Boa tarde a ambos. À minha direita, o advogado Martim Boza Serrano, também boa tarde. Mas, José Carlos, eu vou começar por ti, porque é a primeira reação mais a frio do Benfica sobre este processo toupeira que envolve a Paulo Gonçalves. É uma questão pessoal, diz Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, ou seja, todos os atos que Paulo Gonçalves são imputados a Paulo Gonçalves, que terá cometido, são pessoais. Faz sentido esta explicação? Não fiquei com a sensação que tenha sido essa a mensagem que Varandas Fernandes quis transmitir. Ele disse que é um funcionário do Benfica, portanto, à partida, se Paulo Fernandes é acusado enquanto funcionário do Benfica, portanto, o Benfica terá de responder também perante é uma contradição de Varandas Fernandes. Ele repetiu mais do que uma vez que é um funcionário competente, profissional, e sublinhou que até prova em contrário, acredito na inocência dele. É natural que tenha que dizer isto. Mal seria se não o dissesse, porque ninguém ainda foi condenado, nem julgado, quanto mais condenado. Na verdade, pode parecer uma fuga para a frente do Benfica em relação à situação do caso toupeira, da evolução que teve nas últimas semanas, com a SAD a não ser constituída arguída, mas apenas um funcionário do Benfica, neste caso Paulo Gonçalves, a ser constituído como arguído. Eu, que sou um leigo nestas matérias... Mas para que é que Paulo Gonçalves queria informação sobre árbitros de futebol, sobre as listas, por exemplo, de observadores do ano seguinte, os árbitros que desciam e subiam para usar a título pessoal? Só ele poderá explicar, mas eu penso que... Eu há muito que tenho uma ideia em relação a tudo isto. O que acontece com o Benfica, com o Paulo Gonçalves, acontece com praticamente todos os outros clubes. A questão é que eles aparentemente foram apanhados, digamos assim. Isto não desculpa o facto de eventualmente ser um procedimento, não sei se é ilícito, se há margem da lei, mas pelo menos que não respeita a ética desportiva. E para mim a questão da ética desportiva, neste caso, porque estamos a falar de competições profissionais, é absolutamente fundamental. E para mim é tão importante o ser como o parecer, às vezes. E às vezes os clubes esquecem-se de parecer, sendo que isso é um exemplo que dão para a sociedade. Aquilo que fazem, aquilo que os seus dirigentes praticam e defendem, acaba por ser um exemplo para a sociedade, para os adeptos que vão aos estádios, onde estão muitas vezes muitos jovens que olham para os clubes, para os seus dirigentes, para os seus treinadores, para os seus atletas como exemplos a seguir. E se o exemplo que é dado não é transparente, não é claro, para mim é o mais preocupante de tudo. E o Benfica devia agir de outra forma. O Benfica, há muito tempo que eu acho que o Benfica tem uma política de comunicação neste e noutros casos um pouco errada. E quando responde, por vezes responde tarde e mal. O Benfica gosta de recordar, se calhar com razão, neste caso da pena de suspensão de um jogo à porta fechada aplicado ao Benfica. E provavelmente mais outro que vem aí. Recorda casos da agressão a Pizzi no Estádio do Dragão, recorda casos, como nós também falamos aqui, das dezenas, se não centenas de tochas que foram atiradas por uma das claques do Sporting ao Rui Patrício, impedindo durante pelo menos 5 minutos o início de um jogo no estádio de Alvalade. Recorda casos de bolas de golfe atiradas de parte de uma claque do Futebol Clube Porto a jogadores do Benfica, mais do que uma vez, em mais do que um jogo. A questão é que com os erros dos outros não se pode desculpar as nossas ações, é aquilo que eu defendo. E havendo aqui muitas culpas de muita gente, o fundamental para mim, e eu defendo isto há muito tempo, é que os clubes portugueses não estão absolutamente nada preocupados com a pacificação do clima no futebol português. Por muito que diga o contrário, cada um defende a sua dama, ponto final, parágrafo. Vencer a todo custo parece ser a lei que cada um defende. Mas achas que o Benfica faz bem, partindo do princípio que Varandas Fernandes hoje defendeu o Paulo Gonçalves, até lhe elogiou a dedicação e o profissionalismo dos seus atos, não é? Porque ele é funcionário do Benfica, não estamos aqui a avaliar relações de amizade ou de proximidade entre os elementos os funcionários do Benfica, estamos a avaliar a competência. Partindo deste princípio, o Benfica faz bem em insistir na defesa de Paulo Gonçalves? Faz, claro que faz, porque Paulo Gonçalves ainda não chegou ao tribunal, ainda não foi julgado e muito menos foi condenado. Já vimos situações em que aparentemente
pessoas noutra atividade, que não é o desporto, em muitas outras atividades, parecem absolutamente culpados, vão ser absolutamente condenados e depois chegam ao tribunal e as coisas não acontecem. Não estou a dizer que Paulo Gonçalves é inocente, não estou a dizer que o Benfica não deveria, de alguma forma, deixar claro que o apoio a Paulo Gonçalves é, porque tem que ser, circunstancial, pontual. O Benfica, se calhar, poderia dizer que se Paulo Gonçalves vier a ser condenado em tribunal, naturalmente que irá rever a sua posição perante este funcionário do clube. Mas se calhar também entendo que o Benfica antecipadamente não o possa dizer, porque Paulo Gonçalves continua a representar o Benfica em reuniões da Liga, por exemplo, onde já foi até atacado por pessoas de outros clubes, uma delas já nem está nesse clube. O que para mim, sublinho, continua a ser a questão fundamental é que parece haver este espírito de que vale quase tudo no futebol português, e a questão é que eu acho que não vale tudo, e os clubes de uma vez por todas têm que perceber que estamos no século XXI, já não estamos em 1980 ou 90, estamos no século XXI. Hoje, acima de tudo, a verdade acaba sempre por vir ao de cima, e o Benfica, neste caso, acabará por ter que responder perante o público e perante os seus adeptos se um dia Paulo Gonçalves for condenado. Nuno, recentrando um pouco o tema que nos trouxe aqui, que foi a notícia da revista Sábado, com a revelação da identidade do alegado autor do roubo dos e-mails ao Benfica, nestes casos, e é um especialista em cibersegurança, acompanha estas questões com especial atenção, é normal alguém roubar informação por prazer, ou seja, sem ser por dinheiro, com uma motivação claramente definida de colocar os dados ou na praça pública ou nas mãos de alguém que tenha interesse? Depende. Ao longo dos anos, digamos que houve uma evolução. Se há 20 anos atrás existiam muitos ataques que eram ataques em que o objetivo não era tanto um objetivo financeiro, era comum haver ataques de defacement, ou seja, eu entrava no site para alterar o site por uma mensagem política, havia os anónimos que foram muito falados durante muitos anos. Aí a motivação não era tanto uma motivação financeira, mas havia uma motivação política, havia colher um troféu, eu conseguia entrar naquele site. Hoje em dia apareceu uma motivação financeira de uma forma mais comum, uma vez que existe frequentemente crime organizado por trás destes ataques. Na notícia que surge na Sábado, nada indica que haja esse crime organizado. No entanto, muitos ataques que têm com vista a obtenção de algum benefício financeiro, muitas vezes têm este crime organizado por trás. Ou seja, tem razão Varandas Fernandes ao dizer que não acredita, e passo a citar, que nenhum hacker trabalhe de borla. Ou seja, ele não diz quem terá pago a esse hacker, dá a entender que a verdade é que os e-mails acabaram nas mãos, neste caso, do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Ele não diz diretamente que foi o Porto, mas dá a entender que os e-mails foram parar a um rival. Tem razão Varandas Fernandes ao admitir esta possibilidade de uma ligação de um rival à divulgação dos e-mails? É normal isso acontecer? É difícil, com a informação que aparece na notícia, é difícil poder chegar a essa conclusão. O que nós vimos é que, alegadamente, este hacker, este senhor chamado Rui Pinto, já esteve ligado a outros ataques no passado no mundo do futebol. Portanto, são-lhe imputados ataques a uma empresa que fazia gestão de contratos e de jogadores, a um banco, a um clube como o Sporting, a um clube como o Porto, a clubes espanhóis. E o que é que se observou no passado? O que se observou é que houve uma primeira tentativa de alguma forma extorquir dinheiro. Portanto, houve primeiro um contacto com a vítima para tentar extorquir dinheiro. Quando esse contacto não correu bem, o que sucedeu seguidamente foi que a informação foi tornada pública. Não se sabe se foi toda a informação tornada pública, se foi um subconjunto dessa informação, mas o que é verdade é que parte dessa informação foi tornada pública. Segundo o que o Benfica diz, não houve esse contacto neste caso. No entanto, também existem notícias que o contacto não foi diretamente com o Benfica, mas foi feito por intermédio das suas claques, onde foi pedido também um valor
para que a informação dos e-mails não fosse divulgada. Esse contacto parece não ter dado frutos e, portanto, poderia ter sucedido outra vez o mesmo modus operandi que sucedia no passado, que é a vítima não estando disponível para pagar pela entrega da informação, então eu tornaria essa informação pública. Agora, existem várias maneiras de tornar esta informação pública. Uma maneira é colocar essa informação num site qualquer disponível na internet, ou, porque não, entregar aos rivais principais da vítima, e eles sim, então, estariam responsáveis por fazer essa divulgação. Nós não temos nenhuma informação neste momento e se calhar é prematuro poder tirar conclusões que os outros clubes pagaram para obter essa informação. Não temos qualquer dado que nos levem a chegar a essa conclusão. Já vamos desenvolver mais esta questão do crime informático, mas, Martim, qual é a moldura penal que este alegado autor do roubo de informação do Benfica enfrenta nesta altura, pelos crimes que terá cometido? A questão que se levanta aqui é o crime que parece resultar daquilo que foi tornado público, será o crime de acesso ilegítimo, não é? Porque é um acesso ilegítimo a um sistema informático ou parte de um sistema informático, e a pena será de 5 anos. E estes crimes são mais frequentes? Acompanha esta realidade há algum tempo? São muito frequentes, agora cada vez mais frequentes? Estes crimes são cada vez mais frequentes, sem dúvida. Como estava a dizer, o aumento destes crimes decorre também do aumento da exposição das nossas vidas aos meios informáticos, não é? E por isso temos assistido também no ano passado a questão de roubo de dados, ou seja, de acesso ilegítimo a sistemas, para posteriormente chantagear, exigir pagamento de quantias. Isso é uma coisa que agora é recorrente, sim. Ouve-se muito falar, mas não há grande historial de condenações, pelo menos que sejam tornadas públicas em grandes processos. Porquê? É difícil chegar-se ao autor, identificar ou os autores, não se sabe se é só o Rui Pinto, naturalmente. Claro, é difícil, decorrente da falta de materialidade em que isto tudo ocorre, não é? Em primeiro lugar, o sistema, a internet, não é propriamente física, e por isso não vamos bater a uma porta, não vamos bater à porta de alguém. Para além disso, a investigação necessita sempre de ajuda de entidades, de outras entidades, de service providers, de entidades muitas vezes estrangeiras, que não divulgam a informação de forma tão fácil ou tão rápida quanto as nossas polícias gostariam, e isso obviamente arrasta toda a investigação do processo e muitas vezes nem sequer se consegue chegar a quem é que foi, como disse, o autor do crime. Isso essas dificuldades explicam-se, melhor dito, também pelas autoridades húngaras terem rejeitado as 3 cartas rogatórias que as autoridades portuguesas enviaram no sentido de promover a detenção de Rui Pinto, ou seja, o Benfica e outros clubes, porque já divulgou informação de Porto, do Sporting, da própria empresa DOIA, no Fundo de Investimentos. O Rui Pinto pode continuar alegadamente a agir de forma criminosa no estrangeiro, é isso? Não conheço os pormenores da carta rogatória, nem os fundamentos da recusa, não é? Mas estará lá seguramente mais seguro do que estaria cá, isso sim. Sem dúvida. Nuno, outra das questões aqui é como é que se consegue aceder aos computadores do Benfica? Fala-se na notícia num termo que diz pouco às pessoas, a mim pelo menos diz-me pouco, é o spear phishing, ou phishing, é assim que se diz, spear phishing. Como é que se processa? De que forma é que este hacker alegadamente acedeu ao sistema informático do Benfica? A notícia não é muito clara em relação ao Benfica, é mais clara em relação aos ataques que ocorreram em Espanha, e aí menciona exatamente a utilização dessa técnica de spear phishing. Portanto, o phishing é o método mais genérico, isso que já surgiu há muitos anos. Como o nome diz, tem a ver com pescar. Portanto, tem a ver com a ideia de estender uma rede o mais larga possível para, de alguma forma, recolher o maior número de peixes. Isso é um ataque que todos nós já sofremos neste momento. Portanto, todos nós já, pelo menos, fomos atacados. Não quer dizer
tenhamos sido vítimas, mas fomos atacados por phishing. E isso tem tudo a ver com quando nós recebemos aquelas mensagens a pedir-nos para carregar num dado link, porque tem informação ou porque tem uma venda qualquer muito interessante, em que de alguma forma nos tentam a fazer alguma ação que de alguma forma depois a seguir nos compromete o nosso computador. Mais tarde, aí há entre 5 anos atrás, tornou-se cada vez mais comum a utilização desta evolução da técnica de phishing que se chama spear phishing. Portanto, o nome vem de caça com arpão. Portanto, eu, em vez de andar a tentar recolher todos os peixes, ou o maior número de peixes, vou atacar um peixe específico. Daí, isso também reforça a ideia de que isto foi premeditado. Claro. De forma individual ou a mando de alguém, foi premeditado. Certo. Tem todo esse ar. Portanto, neste tipo de ataque que tem sucedido nos vários países e também está a suceder com alguma frequência em Portugal, o que vai suceder é o hacker, o nosso adversário, o pirata informático, de alguma forma vai tentar recolher informação sobre a sua futura vítima e depois vai explorar essa informação para, em vez de produzir um e-mail genérico, produzir um e-mail específico para aquela vítima e dessa forma tenha uma probabilidade muito superior a que essa vítima faça a ação desejada. As ações podem ser muito variadas, pode ser um e-mail em que o nosso diretor ou em que a nossa secretária nos envia um documento, o nome da secretária aparece lá corretamente, o documento por acaso até tem a ver com um negócio que eu estou a realizar naquela altura e eu vou ser tentado a encarregar no documento e quando abro o documento, aparentemente pode dar um erro, mas o que é verdade é que o meu computador fica comprometido nessa altura. Pode até ser o próprio Paulo Gonçalves ou outro qualquer funcionário da Benfica a ter... Normalmente é Normalmente é a própria vítima que compromete o seu computador. A partir desse momento, o que vai suceder depende do método de ataque, mas muitas vezes instala na máquina um software malicioso que depois contacta servidores remotos que depois tornam... É pouco provável que tenha sido só com este tal spear phishing, porque os e-mails da Benfica continuaram a ser revelados, e-mails atuais, ou seja, já depois do caso ter sido conhecido, saíram e-mails da Benfica da atualidade, com alguns dias. Ou seja, foram várias técnicas usadas. Provavelmente porque a grande dificuldade que o hacker tem é fazer o primeiro passo, entrar dentro da rede, entrar dentro do computador, dentro da organização da vítima. Depois, a partir daí, ele pode estender o seu ataque para outras zonas dessa rede e comprometer outros sistemas. E, normalmente, o que é feito é que são deixadas várias portas, ou seja, vários locais onde mais tarde seja possível fazer o acesso facilitado e, portanto, enquanto não forem tapados todos esses locais, todas essas portas, enquanto não forem todas tapadas, o nosso hacker continua a ter facilidade em entrar na organização. Claro que nós também não sabemos bem como é que os servidores de e-mail do Benfica estão organizados, onde estão localizados, a notícia também não fornece esse tipo de informação e, portanto, a maneira como os e-mails foram capturados pode ser um outro método qualquer diverso. Do ponto de vista da segurança, o que é que o Benfica pode fazer nesta altura? Podia ter feito naquele tempo? O que é que não estava feito? Ou seja, por mais segurança que se tenha, qualquer pessoa, uma entidade está sujeita a isto, ou seja, com base no que acabou de dizer. É muito complicado conseguir fechar todas as portas, no entanto, há uma data de boas práticas e de normas que de alguma forma ajudam as organizações a tomar um conjunto de medidas que tornam o ataque cada vez mais difícil e dessa forma o hacker tem que despender uma quantidade de energia, uma quantidade de recursos cada vez maior e há de chegar a uma altura em que deixa de ser benéfico para ele fazer o ataque, porque tem que gastar mais energia do que aquilo que vai receber em troca. E por isso que as organizações tentam fazer hoje em dia é exatamente colocar essas barreiras de forma a que os potenciais piratas informáticos não vejam um benefício, a não ser que gastem mais do que esse benefício. Portanto, se nós estamos a falar
valores nas centenas de milhares de euros, o adversário tinha que gastar mais do que esse valor para entrar na rede do Benfica. Vamos olhar para outra informação que tem a ver naturalmente com a Rui Pinto, este alegado hacker que terá roubado informação ao Benfica. Rui Pinto é suspeito de tentativa de extorsão também ao fundo de investimentos Doyen. Em entrevista à SIC, o antigo advogado de Rui Pinto, Aníbal Pinto, revela que participou num encontro com representantes da Doyen onde não houve um acordo entre as partes. A Doyen, na pessoa desse advogado, comprou o meu bilhete de ida e volta, disse-me que estava o bilhete, pôs um carro à disposição e eu fui para uma reunião de peito aberto falar com um advogado. Isto é bom que fique aqui refletido, porque eu não marco reuniões em bombas de gasolina em Oeiras com pessoas que eu não conheço, muito menos com pessoas ligadas a mundos, que eu até posso achar que não são... A reunião aconteceu numa bomba de gasolina aí? Aconteceu em Oeiras, exatamente. E este advogado estava a representar esta empresa, a Doyen, é isso? Eu, quando cheguei lá, está o meu colega que eu não conhecia pessoalmente, apresentámos pessoalmente, e estava um senhor representante da Doyen, o Sr. Nélio Lucas. Começámos a falar. Tivemos uma reunião, há um momento que lhe posso dizer aqui também, e com toda a responsabilidade, o meu colega vai à casa de banho, eu fico sozinho com o Nélio Lucas, e ele diz-me, ó Sr. Doutor, eu vou-lhe pagar muito dinheiro e você vai me dizer quem é o seu cliente. Eu disse ao Nélio, olha, a Doyen deve ter muito dinheiro, o senhor também, mas não tem dinheiro para me pagar. Eu só divulgo quem é o meu cliente se ele me pedir ou se me autorizar. Portanto, quando eu falo e começo a chegar à fala com quer o Nélio, quer o colega, começo a ver que aquilo poderia ter alguns contornos que poderiam ter ilícitos criminais, disse expressamente logo à cabeça, todos os contratos que forem feitos comigo têm que ser com IVA, ou seja, são declarados, porque eu não faço negócios com malas em dinheiro. Isso foi dito ao Sr. Nélio Lucas, e o Sr. Nélio Lucas disse, não é preciso IVA, que nós estamos isentos de IVA, estamos sediados em Malta. Saí de lá, ele queria fazer um contrato algo estranho e algo atípico e disse, vocês os dois advogados resolvam a solução. Eu disse ao colega, Sr. Doutor, vou pensar e depois digo uma coisa. Quando cheguei ao escritório, analisei o que estava em cima da mesa, já tinha alguns dados, ponderei, levantei algumas questões ao meu cliente e cheguei à conclusão, muito rápido, de um dia para o outro. Foi o tempo que eu precisei para refletir que poderia estar aí perante um crime de extorsão na forma tentada. Faça isto, aquilo que eu disse foi comunicar por escrito, é bom que isto fique claro, ao meu ilustre colega, Soutor, isto pode consubstanciar um crime, eu estou fora. E vou aconselhar o meu cliente a sair fora para não ter problemas. Aquilo que eu fiz foi dizer ao Sr. Rui Pinto, meu caro, estamos aqui perante a possibilidade de estar um crime, eu nem quero saber mais nada, eu vou-lhe dizer, desista, avisa a Doyen que não quer nada, que não quer trabalhar com eles, não quer fazer contratos, não quer nada, eu estou fora e se os avisar dê-me conhecimento que senão vai ter um problema e o senhor pode ser preso e dê-lhe a moldura penal que não era muito suave. O Rui Pinto faça isso, mandou-me um mail, ou melhor, comigo, com conhecimento, mandou um mail à Doyen em que dizia, eu estou fora, não quero nada e para mim o assunto acabou por ali. Posteriormente, o senhor da Doyen Nacional mandou mais e-mails a ameaçar-me, a mim e ao Sr. Rui Pinto, ou aquilo que eu considerei que poderia ser uma ameaça. Naturalmente, como advogados estamos sujeitos a isto, é o nosso trabalho, mas eu fiz aquilo que a lei impõe também e que se impõe às suas vocês. Apresentei queixa-crime, participei criminalmente, quanto à Doyen, quanto ao Sr. Nélio, Ministério Público de Matosinhos. A seguir, vinha saber, ou vieram-me a chegar aos ouvidos, que todo o meu encontro com o meu colega tinha sido gravado e filmado pela Polícia Judiciária, o que aparentemente é absolutamente ilegal, mas eu estou perfeitamente à vontade. Disse ao meu colega que iria participar dele na ordem dos advogados, porque um advogado não é lícito montar uma armadilha a outro advogado. E o que acha que eles fizeram, que foi feito isso? O meu caro, provavelmente queriam chegar ao Sr. Rui Pinto. Isto é um bocado evidente, mas já sou eu por me adivinhar. E eu acho muito bem, e se de facto alguém é afetado, como o Benfica, agora quer chegar a quem lhe roubou os e-mails, se é que alguém lhe roubou, tem toda a legitimidade. O que não pode é um advogado montar uma armadilha a outro advogado. Declarações do antigo advogado de Rui Pinto. Martim, é normal um advogado deslocar-se a uma área de serviço para negociar e não saber o que se está a negociar, ou seja, não saber que é crime de extorsão, só perceber durante as negociações? Eu desconheço como é que esta reunião, digamos assim, na bomba de gasolina ocorreu. Mas normalmente, não digo normalmente, eu pelo menos, quando marco uma reunião, seja com quem for, as duas partes sabem o que é que se vai discutir, não é?
Não é um encontro, um blind date, digamos assim. Por isso, o normal é as pessoas saberem o que é que se vai falar, que matéria é que se vai discutir, o que é que está em cima da mesa. E se um advogado representar, neste caso, alguém que está a querer extorquir, neste caso dinheiro, ou uma outra entidade, também pode ser punido criminalmente? Eu não queria entrar por aí, tendo em conta não ter conhecimento dos contornos concretos desta reunião, como é que ocorreu. E por estar em causa, obviamente, colegas também, e por isso não me iria pronunciar. O que resulta destas declarações foi que ele estava em representação de o cliente e não percebeu exatamente. Quando foi confrontado pelo cliente, não percebeu que estava a tratar de um cliente e até aconselhou o cliente a desistir daquela... isto é normal, ou seja, acontecer neste tipo de situações? É o que deve acontecer, ou seja, se um advogado, na altura, percebe que os fins ou os motivos do cliente não serão os mais lícitos, evidentemente que o deve desaconselhar a seguir por essa via, e aparentemente foi o que este ilustre colega terá feito. Zé Carlos, depois de ouvires o advogado de Rui Pinto, ficas mais esclarecido sobre esta questão que envolve o ECA? Não posso ficar mais esclarecido. Porque aqui eu explico que não sou advogado, não tenho conhecimentos nenhuns de legislação, do que quer que seja. Estou aqui a falar apenas como comentador de desporto, se quisermos, como cidadão que olha para estas coisas com muita estranheza. Porque é assim, eu posso olhar para esta questão dos e-mails, do hacker e tudo mais, de dois pontos de vista. Por um lado, o roubo de correspondência, que já foi definido, digamos, como a base do crime, e por outro, a partilha e o usufruto desse roubo. A própria informação contida nos e-mails. O que é que prevalece? Também é uma boa questão para levantar nos e-mails. Isso para mim não é importante que é prevalecer. Para mim são duas coisas que vão resultar no mesmo. Isto é, eu ponho de outra forma. Imagina, no Museu do Louvre houve um ladrão espetacular que roubou a Mona Lisa. E vendeu a Mona Lisa a um receptor clandestino que sabia que aquilo era roubado, e a polícia descobriu e apanhou os dois. Portanto, os dois, para mim, são culpados. É o que rouba e o que sabe que está a comprar algo para roubar. Depois a investigação descobriu que, afinal, aquela Mona Lisa é falsa. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar, os remédios do Benfica que foram roubados, é um crime. Depois alguém descobre que aqueles remédios roubados podem ter um conteúdo que per si pode falar de outro crime, da corrupção desportiva ou do que quer que seja. A Justiça terá de definir se há ali dois crimes, se há só um crime, se há o crime do roubo e depois a partilha dessa informação, porque é assim, eu não consigo entender que um clube, seja ele qual for, os seus representantes, os seus diretores de comunicação, estejam à vontade em denunciar, digamos, os alegados crimes ou mau comportamentos de um outro adversário, sabendo que obtiveram aquela informação através de uma via ilegal criminosa. Porque não cabe na cabeça de ninguém. O Francisco Jota Marques pode dizer, como disse já, o Porto não pagou. Pode não ter pago. Imagina que há um benemérito adepto do Floco do Porto que pagou ao hacker ou a quem quer que seja. Vocês estão os três de acordo que alguém teve de pagar este serviço. Isto não se faz de borla até pelo trabalho que dá. Eu não sei se pagou ou não, o que repito ao Gonçalo, não acho que seja o mais importante. O mais importante aqui é importante no sentido em que pode-nos perceber se foi um rival do Benfica eventualmente a pagar por este serviço. Isso, e continuo a dizer, tem a sua leitura. Isso para mim é o que menos interessa. Para mim é o que menos interessa. Houve um crime, o roubo de correspondência, e houve um outro crime que foi a partilha dessa correspondência, sabendo que a mesma era obtida de forma ilegal. E depois pode ou não haver um outro crime, que é o conteúdo da própria correspondência, se ela fala de outros ilícitos. Isso é uma questão também para o Martim sabermos, que é uma dúvida que ainda vai assolando as pessoas, os portugueses que acompanham este caso com especial interesse, que tem a ver um pouco se esta informação depois pode ser usada em tribunal contra o Benfica, uma vez que foi obtida de forma ilegal. Eu, antes de ir a isso, queria só aqui a questão referir que é o seguinte: há efetivamente aqui dois temas. Um é por parte do hacker, que é do acesso ilegítimo, e poderá ou não envolver um clube se esse hacker foi contratado, por isso, se ele foi contratado para a prestação daquele serviço, digamos assim, é diferente de contratação para serviço ou só comprar informação, não
Por isso, é o acesso ilegítimo. O outro crime que está em causa tem a ver com a violação de correspondência. E aí quem faz é quem divulga, neste caso, a Sport TV, o Porto Canal. Que também levanta outra questão, que tem a ver com a informação, a qualidade, o interesse da informação, e se ela choca ou não com a liberdade e acesso à informação que todos temos. Não é? E a legislação ajuda-nos a abrir caminho nessa questão, ou seja, esclarece? Como esclarece, ou seja, se eu estou a divulgar, isto aplica-se evidentemente aos órgãos de comunicação social, deixa de fora outras realidades, nomeadamente os blogs, não é? Que não são órgãos de comunicação social. Mas do ponto de vista de órgãos de comunicação social, eu estou efetivamente a divulgar uma informação e posso entender que aquela informação tem valor noticioso. Não é? E aí tem que ser informação que tem que ser divulgada aos cidadãos. Prevalece o direito à informação? No caso concreto é que essa questão se vai definir, ou seja, há vários critérios, não é? Mas vai-se ver se aquela informação podia ser divulgada de outra forma, se teria que haver a violação de correspondência para a divulgação daquela informação, se o Por exemplo, forma. O que aconteceu muito foi que os órgãos de comunicação social foram beber a informação a estes blogs, com domínios, por exemplo, nos Estados Unidos, e a partir daí divulgaram, ou seja, há aqui algum crime? O Benfica, por exemplo, alegava que os órgãos de comunicação social não poderiam divulgar os e-mails porque estavam a aceder à comunicação privada, mas a verdade é que a maioria dos órgãos de comunicação social, para não dizer todos, exceto naturalmente o Porto Canal, foram beber essa informação aos blogs onde essa informação está ainda hoje. Por exemplo, no mercado de Benfica tem muita informação privada do Benfica. Sim, é diferente, ou seja, eu sendo a primeira entidade a revelar, é diferente se revelar que outros órgãos estão a revelar, não é? Ou se eu revelar que aquela informação está disponível na net. Porque o facto de aquela informação estar disponível na net é em si uma notícia, não é? É em si conteúdo noticioso. E por isso é efetivamente diferente ser o primeiro a revelar ou estar a servir de eco, digamos assim. Para além disso, é diferente porque o primeiro a revelar, o facto não era público ainda, e quem revela enquanto eco, digamos assim, já está a revelar por segunda vez, não é? E os factos já são públicos. Isso faz toda a diferença. Em relação às possíveis sanções que o Benfica possa vir a sofrer com base em provas que estão nos e-mails, ou seja, que neste momento estão na posse da Polícia Judiciária, o Benfica pode estar tranquilo contra eventuais ilícitos pelo facto da informação desses e-mails terem sido obtidos de forma ilegal, neste caso subtraídos ao clube? A questão de se foram obtidos ou não de forma ilegal poderá eventualmente pôr em causa a sua utilização como meio de prova, não é? Ou seja, se fosse advogado do Benfica, quanto a isso estava tranquilo, é isso? Não sabemos tudo neste caso, não é? Mas o que a lei penal, o nosso Código de Processo Penal proíbe é a utilização de meios de prova obtidos de forma ilegal, não é? E por isso pode haver aqui um tema relativamente a isso, sem dúvida. Sim, mas eu sublinhando que sou advogado, mas se a Polícia Judiciária fez buscas na SAD do Benfica, apreendeu o computador de Paulo Gonçalves, é eventualmente possível que através daí a Judiciária e o Ministério Público consiga uma forma legal de fazer a acusação sem necessitar da disposição via comunicação social. Sim, nesse caso que diz, sem dúvida, ou seja, esses e-mails que foram... Se entre aspas se bater certo, ou seja, vamos chamar os e-mails físicos apreendidos no Estádio da Luz aos e-mails não físicos que foram divulgados na internet. Se bater certo, aí já pode servir como meio de prova, é isso? Não tem a ver com bater certo ou não, tem a ver da forma de obtenção. A forma como se obtém. Sim, mas se forem verdadeiros, ou seja, porque o que está na internet a gente nunca sabe se é verdadeiro ou não, não é? Não tem a ver com a veracidade ou não do que está na internet. Tem a ver com a forma como foram obtidos. Por isso, se os mesmos e-mails foram recolhidos no decurso de uma busca, aí não há qualquer problema. Nuno, outra das questões que certamente quem está em casa faz é quem é este hacker, quem é este Rui Pinto. Sabemos pouco a nível pessoal,
natural de Gaia, tem 29 anos, começou alegadamente a cometer crimes aos 23. São jovens, normalmente, os que adotam por este tipo de, vamos chamar-lhe profissão, hobby, como se quiser? Hoje em dia não, isso acho que é um bocado um mito urbano. Não é? Alegadamente este hacker tem 29 anos, tendo começado as suas atividades aos 23, pelo menos atividades relevantes do ponto de vista criminal. Assumo que aos 23 foi quando aparentemente houve um problema ligado a um roubo, a um movimento financeiro de contas de um banco. Assumo que para ele ter feito esse ataque com sucesso, ele já devia ter uma experiência anterior. Portanto, ele não deve ter começado aos 23, mas se calhar começou aos 15 ou aos 12, não sabemos exatamente quando é que isso ocorreu. Hoje em dia há gente que faz o hacking como profissão. E nós não nos reformamos aos 30 anos, normalmente, a não ser que tenhamos tido um sucesso extraordinário nos nossos primeiros anos de vida. E por isso, hoje em dia, o hacking pode ser pessoas com 40 anos, 50 anos. E, portanto, há casos em que hackers têm sido condenados, nomeadamente nos Estados Unidos, através de cooperação internacional. E o que nós vemos é que as idades variam grandemente. Vai desde miúdos, 10, 12 anos, 15 anos, até pessoas com uma idade muito mais madura. Portanto, a variedade de hackers que existem hoje em dia não se vai definir pela idade. Ou seja, hoje quando definimos estas pessoas como piratas informáticos, os piratas roubavam para depois vender ou usar, ou seja, é sempre do ponto de vista de ganhar dinheiro, não é por prazer entrar nas empresas ou entrar nos perfis das pessoas e adulterá-los, é com um objetivo claro de ganhar dinheiro com isso, extorquir, vender informação, é isso? Eu diria que os casos que são mediáticos e que chegam mais à comunicação social, sem dúvida que têm um elemento financeiro por trás. Ou muitas vezes, porque podemos ter casos em que não há um pedido de resgate ou uma extorsão, mas pode ser o roubo de informação privilegiada de uma dada organização e, portanto, aí podemos ter um caso de espionagem industrial, que é extremamente comum hoje em dia e é uma preocupação constante, porque hoje em dia o hacking já não é feito de uma forma amadora, mas é feito de uma forma profissional, quer por entidades criminosas, quer como por Estados. E por isso, nessas situações, não há um ganho financeiro, pelo menos direto, poderá haver indireto. No entanto, eu diria que naquele período entre os 15, vamos imaginar, um hacker potencial que inicia a sua atividade, que vai para as notícias aos 23 anos, ele teve 8 anos, vamos imaginar, a treinar. Durante o período em que ele esteve a treinar, ele não teve qualquer benefício financeiro. Portanto, aqueles ataques que ele foi fazendo entre os 15 anos e os 23, mais uma vez estamos a falar de um caso hipotético, não é? Aquela aprendizagem que ocorreu, que necessariamente envolveu ataques com sucesso, provavelmente ele não teve qualquer ganho financeiro durante esse período. Portanto, nós continuamos a ter um conjunto muito grande de ataques que não têm esse objetivo. O meu ataque pode ser algo mais simples, pode ser alterar as minhas notas no sistema informático da minha escola. Por exemplo, uma das questões levantadas aqui pelo vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, é que os jornalistas da Sábado conseguiram entrar em contacto e fazer perguntas, inclusivamente, aos responsáveis do blog Mercado do Benfica, que é o blog que tem divulgado mais informação confidencial, sobretudo, neste caso, do Benfica, e a polícia, as autoridades não conseguem chegar lá e chegar aos culpados deste alegado crime. Porquê? É tão difícil chegar aos hackers? Eles, de alguma forma, tentam. Quer dizer, não sabemos se a polícia conseguiu chegar ou não. Para já? A informação para já não conseguiu, porque eles até prometem que no dia 18 vão revelar os e-mails de 2014 do Paulo Gonçalves. Sim, pelos vistos vamos ter mais novidades, a história irá continuar. Não sabemos se conseguiu entrar em contacto ou não, eventualmente conseguiu, mas se calhar não obteve o mesmo tipo de respostas que um jornalista conseguiria obter. Está um bocado no segredo dos deuses que tipo de informação é que a Polícia Judiciária conseguiu recolher até agora. Como nós já ouvimos anteriormente, existem dificuldades práticas que a Polícia Judiciária tem que se debater para fazer estes contactos.
É possível estar em Portugal e ainda em Portugal e continuar a roubar informação? Ou Rui Pinto estará a trabalhar sozinho a partir da Hungria, como indicam estas informações? Indo mais longe até, acredita que um trabalho desta envergadura é possível ser feito apenas por uma pessoa? É difícil conseguir responder essa questão, porque são ataques são relativamente direcionados, não são ataques massivos, em que seria necessário ter uma organização muito grande por trás para conseguir processar todos esses ataques. São ataques altamente direcionados. Daí a minha questão, porque, por exemplo, até a própria revelação dos e-mails, e o José Carlos também tem acompanhado, e o Martinho também, certamente, através da comunicação social, vamos acompanhando este caso, as revelações de informação seguem timings específicos. Não se revelou todo o acervo de Paulo Gonçalves, todo o acervo de Luís Filipe Vieira, foi-se revelando ano após ano. Isto quer dizer o quê? Há aqui uma gestão de informação. Será Rui Pinto, que não tem sequer um perfil de uma pessoa que possa gerir este tipo de informação, é um informático para todos os efeitos, sem curso superior, inclusivamente, de informática, possa estar ele sozinho a gerir esta informação e a publicá-la conforme os interesses? Neste momento nós não temos informação em relação a isso, portanto tudo o que dissemos significa tentar adivinhar algo. Em relação ao Rui Pinto estar sozinho ou não, ele pode estar envolvido com um grupo mais ou menos organizado, que de alguma forma o ajudava a lidar com isto. Nós sabemos, por exemplo, que em vários ex-países de leste, como a Hungria, onde alegadamente eles se encontram, são locais onde vários grupos de hackers operam. Operam lá porque, pela mesma razão que o Rui Pinto está lá, porque a nossa polícia, o nosso Ministério Público envia uma carta rogatória para esse país e depois não obtém resposta. Há um pedido de extradição, esse pedido de extradição não é executado, etc. Portanto, há uma data de vantagens para quem está a realizar atividades criminosas de poder realizá-las nesses países. Isto não quer dizer que funcione sempre assim, está bem? Portanto, tem havido vários casos em que mesmo quando os praticantes do crime se encontravam nestes países onde é mais difícil realizar estas operações de extradição, de prova, têm resultado em extradições e depois serem condenados em tribunal. Portanto, é algo que eu diria que é algo que vai evoluir ao longo dos próximos anos, à medida que existe uma maior cooperação entre as polícias, nomeadamente no caso europeu com a Europol, de se tornar cada vez mais comum que estes hackers não se possam esconder através destas barreiras que são colocadas por estes países. Caso contrário, estes países depois vão ficar uns párias, não é? Vão ficar separados do resto dos outros países, porque depois não conseguem, de alguma forma, de offshore informático. Offshore hackers informáticos. Exatamente. É possível pensar numa ilha, não é? Perdida no meio do mar, onde a única coisa que eu faço lá dentro é hacking. Não é? Os benfiquistas certamente que olham para este caso e perguntam-se porque é que ainda há um site, neste caso o Mercado de Benfica, que continua a divulgar a informação pirateada, roubada, vamos dizer assim, ao Sport Lisboa e Benfica. Porquê que continua? É impossível. O Benfica não pode neste momento proibir o domínio, por exemplo, de continuar ativo, proibir esse site de estar ativo online. Existem mecanismos e meios processuais para fazer isso, sem dúvida. Mas também, mais uma vez, resultante da realidade do que é a internet, podemos bloquear um domínio, sem dúvida, mas essa mesma realidade é transportada para outro domínio e teria que reiniciar todo o procedimento que me levou a pôr termo àquele domínio para este novo domínio que foi criado. Por isso, é muito complicado, sem dúvida. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Football Leaks, até desaparecer, e Rui Pinto é alegadamente um dos autores também do Football Leaks. Voltava sempre a ser reativado, passa a expressão, esse domínio, ou seja, não é definitivo. Não é em relação aos dados revelados, é sempre em relação ao domínio. O que se bloqueia, o que se pede para ser bloqueado é um domínio, onde está aquele conteúdo. E esse domínio hoje é um, e a seguir é outro, e é muito complicado. Zé Carlos, é possível avaliar os custos que todo este problema, este caso dos e-mails, já teve para o Benfica?
Nesta altura é difícil, mas o Benfica, principalmente se Paulo Gonçalves vier a ser condenado, acabará por sofrer na carteira da SAD de uma forma dura. Quando dizes na carteira da SAD, estás a dizer o quê? Contratos, publicidade, patrocínios, seguramente que vão refletir-se, se Paulo Gonçalves vier a ser condenado. Mas não é só o Benfica, é o futebol português em termos gerais, porque hoje em dia os principais patrocinadores do futebol português são também parceiros internacionais, da economia internacional. E eles acabarão por pensar se vale a pena investir num futebol, genericamente o futebol português, em que estes casos se repetem, se multiplicam e toda a gente, a começar pelos dirigentes dos clubes, continua a assobiar para o lado dizendo que isto não é nada comigo, é só com o parceiro do lado. O que eu acho também preocupante é que as pessoas no futebol português, os dirigentes dos clubes, continuem a pensar há século XX, como eu costumo dizer, e não há século XXI, no sentido de que o futebol continua a julgar-se um Estado acima do Estado, à margem do Estado e à margem das leis. Quando diz isso, estás a partir do princípio que algumas das informações que vêm nos e-mails do Benfica podem constituir eventuais ilícitos. Sim, no Benfica e em todos os demais. Convém recordar o seguinte: a SAD do Benfica é a primeira SAD formalmente acusada num processo destes. Mas já tivemos 2 presidentes de clubes sentados no banco de réus acusados exatamente da mesma coisa. Foram absolvidos porque a legislação na altura permitia essa absolvição. Jorge Nuno Pinto da Costa e Valentim Loureiro foram presidentes de clubes que estiveram no banco dos réus acusados por fatos idênticos ou piores do que estes que estão alegadamente envolvidos pela SAD do Benfica em relação ao Etopeira. E depois há outra parte que para mim, e quando há pouco se falava aqui do facto da visão prometer mais revelações para a frente, para mim, enquanto jornalista... Não, neste caso é o mercado do Benfica. No mercado do Benfica, pronto, então ainda é pior. Mas depois os jornais e as revistas e toda a gente vai atrás deles. Isso para mim, enquanto jornalista, é que é o mais penoso de tudo, porque nos últimos anos tornou-se muito fácil para a comunicação social em geral desinvestir da informação feita pelos seus jornalistas e aproveitar aquilo que é feito pelos outros, sem haver qualquer critério de legalidade, de seriedade, de idoneidade, de deontologia profissional por parte de quem publica as coisas. E eu, se calhar, sou um pouco politicamente incorreto, mas a verdade é que muita da comunicação social em Portugal dá ao flanco e permite que isso aconteça. Quando eu pergunto-me, as informações que chegam a alguns dos órgãos de comunicação social não serão pagas, também elas. Estamos aqui a discutir a possibilidade de alguém, em algum clube, ter eventualmente pago a um hacker pela informação que lhe foi prestada da correspondência do Benfica. Mas será que todos os órgãos de comunicação estão acima da lei neste sentido, que não pagaram também um tostão para ter muitas das informações que vão publicando? Eu sei do que falo, porque na minha carreira tive 2 ou 3 situações em que o informador queria receber dinheiro. Não aqui recebeu. ainda sim que isso não acontece, com certeza. Mas em alguns órgãos de informação, eu como jornalista e olhando para a forma como as coisas são publicadas, eu não ponho as mãos no fogo. E basta recordar um caso famosíssimo. Há 3 anos fomos assaltados, digamos assim, enquanto cidadãos deste país e como jornalista no meu caso, os famosos Panama Papers. Já vimos alguma coisa transposta para a realidade, apesar de ter sido prometido N vezes que os Panama Papers iriam ser revelados com nomes de políticos e de muita gente da sociedade portuguesa. Não vimos. Não interessa, se calhar, a muita gente. Da mesma forma como, eventualmente, há alguma comunicação social, alguns clubes, interessa gerir essa publicação de informações sobre a outrem, porque sabemos, mal ou bem, aquilo também dá audiências, dá vendas, e depois é esta neblina, este nevoeiro em que não se consegue perceber onde é que começa a verdade e onde é que começa apenas os interesses particulares de quem quer que seja, quer de alguns, repito, alguns, felizmente, só alguns, órgãos de comunicação social, como clubes de futebol e sociedades desportivas, porque eu várias vezes tenho dito aqui que para mim o futebol inglês é um exemplo de organização, de profissionalismo, e quando as coisas correm mal eles de imediato resolvem o problema.
Gonçalo, estes casos, por exemplo, de que o Benfica, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, Feirense, Braga, Boa Vista, correm o risco de ter jogos à porta fechada e não sabemos quando é que isso vai acontecer porque o processo é tão lento, tão burocrático. Vem de uma época para a outra. Como é que é possível no futebol português ser levado a sério quando estamos a discutir casos da época 16-17? Querem levar isto a sério? Quando estamos a discutir casos de 16-17? Estás a falar do caso dos e-mails? Não, de jogos à porta fechada, do mau comportamento dos adeptos. O Benfica, no caso do jogo do Estoril, a argumentação que ainda há pouco foi recordada pelo vice-presidente Varandas Fernandes é que, no caso do jogo do Estoril, o Benfica alertou a organização do jogo para o facto de os seus adeptos serem colocados não numa outra bancada, mas na bancada central. E a pergunta que eu coloco é esta. O ato em si praticado pelos adeptos é diferente de ser na bancada central ou ser atrás da baliza? Houve ou não houve um mau comportamento dos adeptos e isso era condicionado por estarem atrás da baliza ou na bancada central? Estamos a discutir o quê? O comportamento ou o local em que o comportamento acontece? Portanto, mais uma vez aqui, e não estou a dizer que a culpa é do Benfica, os dirigentes do futebol português querem tapar o sol com a peneira. Se os adeptos do clube A, B ou C se portaram mal, é-me indiferente que tenha sido atrás da baliza, na zona central do terreno, na bancada lateral, no quinto anel, portaram-se mal, devem ser punidos. Por isso, há regulamentos que se aplicam. E agora podemos argumentar que os regulamentos estão mal ou bem feitos, mas a verdade é que estão aprovados pelos clubes todos através das Assembleias Gerais de Liga. Sempre que há atualizações do regulamento de disciplina, isso só acontece em Assembleia Geral e que tem que ser aprovado por maioria qualificada, salvo erro. Isto faz-me lembrar agora, se quisermos para outro terreno, o caso da Serena Williams, que fez aquela birra com o árbitro português, porque o árbitro aplicou os regulamentos. O árbitro é que está mal porque aplicou os regulamentos. O Conselho de Disciplina, os responsáveis dos órgãos disciplinares da Federação e da Liga é que estão mal por aplicarem os regulamentos. O Benfica, pelos vistos... Achas que o futebol continua a ser um mundo à parte? Vemos políticos no banco dos réus, vemos banqueiros também no banco dos réus e dirigentes do futebol, o problema é que acontece. O futebol se calhar olha para os exemplos de políticos e banqueiros nos bancos dos réus e que depois não são condenados. E depois pensam que também podem fazer o que vão fazendo. Eu penso que, apesar de tudo, eu continuo a ter esperança que o futebol português, como atividade empresarial, acabará mais cedo ou mais tarde por se regenerar e seguir os bons exemplos que vêm lá de fora. Todos recordamos que nos anos 80 ir a um jogo em Inglaterra era uma aventura de vida ou morte. E não é o caso que aconteceu há poucos dias de um confronto de adeptos de dois clubes menores que vai contra aquilo que eu defendo há muitos anos. O futebol inglês, em conjunto com o governo inglês, resolveu o problema do hooliganismo dentro do futebol e com ele, aliado ao hooliganismo, muitos outros problemas. E hoje em dia, se um de nós quiser ir a um estádio em Inglaterra com uma criança de 3 anos, vai perfeitamente à vontade, porque sabe que em 99,9% dos casos não vai acontecer nenhum incidente. Para situar a solução para ti, como se fez a Inglaterra, é acabar com as claques? Eu há muito tempo defendo que a questão da legalização das claques não leva a lado nenhum. Tivemos exemplos, e até foram citados pelo Benfica, e mais uma vez acaba por ter razão nesta argumentação apresentada, os exemplos de uma claque organizada ao Futebol Clube Porto que atacou o centro de árbitros da Liga e não aconteceu nada ao Futebol Clube Porto, nem à claque, nem a ninguém, e os elementos de uma claque organizada, que pelos vistos a maior parte deles nem sequer são sócios do Sporting, uma claque organizada do Sporting que invadiu Alcochete e que agrediu treinadores, jogadores, funcionários e que também não lhes aconteceu nada. Se calhar aqui a contradição disto tudo podia ser que o próprio Sporting deveria ser punido pelo comportamento de uma sua claque, que é composta maioritariamente por elementos que nem sequer são sócios do Sporting. Portanto, a legalização das claques não resolve problema nenhum. Para ti é acabar, se continuar a haver aquilo que existe hoje no futebol português, que é os dirigentes dos clubes, que serão eventualmente responsáveis pelo comportamento das claques, continuarem a olhar de lado e a fazer de conta que aquilo não existe. Vamos situar um pouco o debate, recuperando a declaração de Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, o Benfica que então já reagiu à revelação da identidade do hacker, que alegadamente roubou documentos do clube. Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, não acredita que o Futebol Clube do Porto e o Sporting não tenham pacto
pago a este hacker para conseguirem os e-mails que foram divulgados? Uma certeza existe, e é bom lembrá-la. Foi o diretor da comunicação do Futebol Clube do Porto quem exibiu o produto desse roubo. Essa informação roubada veio a ser partilhada para divulgação em blogs afetos ao Sporting Clube de Portugal, muito provavelmente com a conivência da anterior direção do clube. Alguém acredita que um hacker, conhecido por vender as informações que obtém de forma ilegal, ia oferecer essa informação a troco de nada? Ninguém acredita nisso. Eu não assisti, não vi, não observei, não tenho dados que me permitam dizer quem é que pagou ou não pagou. Ora, custa-me um pouco a acreditar que quem faz um roubo de correspondência privada, a seguir a utilize só por mero desporto. Declarações do vice-presidente Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, numa declaração esta tarde no Estádio da Luz. Uma declaração, ainda Varandas Fernandes estava a falar aos jornalistas no Estádio da Luz, já através do Twitter havia uma reação do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, passo a ler, citando claramente: claro que lhes custa acreditar que o Futebol Clube do Porto não tenha pago nada pelos e-mails, está-lhes no sangue, afinal trata-se da única SAD alguma vez acusada de corrupção. Repito, as vezes que for preciso, as autoridades sabem como recebi a informação, declarações do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, uma resposta à declaração também em conferência de imprensa de Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica. Zé Carlos, tem razão Francisco J. Marques nesta declaração de resposta ao Benfica? Não tem razão num aspecto que eu já referi há pouco. A SAD do Benfica pode ser a primeira acusada num processo destes, mas o primeiro presidente de um clube português foi o Jorge Nuno Pinto da Costa, repito, no caso do apito dourado. Foi absolvido na altura, como toda a gente estará de acordo, e já mais do que uma vez aqui na SIC Notícias, noutros programas se abordou o tema, porque a legislação da altura é bastante mais permissível. Provavelmente na legislação atual, se calhar a absolvição de Jorge Nuno Pinto da Costa e Valentim Loureiro poderia não ter acontecido. Não estou a dizer que acontecesse. Portanto, o Francisco J. Marques diz que não pagou, mas isso eu continuo a dizer é o que menos me interessa. Para mim, o Futebol Clube do Porto esteve mal ao divulgar aquele tipo de comunicação, porque sabia que ela tinha sido obtida de uma forma ilegal. Porque se a informação chega ao clube sobre um clube adversário, e ele não pergunta como é que aquilo aconteceu, eu repito aquilo que disse há pouco, são duas coisas distintas para mim. É o roubo, e quem participa direto ou indiretamente no roubo, não é só apenas o hacker que rouba a correspondência, alguém que tem acesso a ela participa no roubo porque sabe que aquela correspondência foi obtida de forma ilegal, não me interessa se pagou ou não se pagou, e depois a outra questão é o que é que aquela correspondência tem. Isso é outra coisa que são as autoridades que vão descobrir. O Futebol Clube do Porto e Francisco J. Marques alvoraram-se em juízes, júri, tudo o que quiser, que foi apresentar alegadamente as provas e condenar automaticamente o Benfica na praça pública por eventuais ilícitos. Repito, os tribunais, este caso vai para julgamento, os tribunais irão provar se aquilo que o Benfica é acusado, a SAD do Benfica e Paulo Gonçalves são acusados, se é verdade, e aí se forem condenados, ponto final, parágrafos, indiscutivelmente que foi um ilícito. Para mim, continua a haver outro ilícito, neste caso é o Futebol Clube do Porto, como podia ser outro qualquer. Houve alguém que recebeu informação que sabia que tinha sido obtida de forma ilícita, ilegal, violando as leis, portanto, e que fez uso dessa informação obtida de uma forma ilegal. E voltamos aqui a uma questão que é muito importante, Nuno, que é a questão toda esta informação foi reunida, e é normal isso acontecer. A questão é esta: é normal no cibercrime haver sempre um pedido, ou seja, há um contacto, porque as pessoas ficam com a ideia que isto é um mundo a quem ninguém chega. Como é que se processa? Ou seja, é possível hoje em dia alguém ou uma instituição com um determinado objetivo contactar este tipo de pessoas? É fácil chegar do ponto de vista do cibercrime? Isto funciona de uma forma relativamente fácil? Qualquer pessoa, qualquer instituição pode pedir este serviço claramente ilegal a outra?
Hoje em dia na internet existem mercados para a venda de vários tipos de informação ou de vários tipos de ferramentas. Portanto, é muito fácil chegar à internet e obter listas de números de crédito que ainda estão válidos num dado momento. É fácil também ir à internet e comprar um conjunto grande de ferramentas de ataque, do mais diverso nível. Podem ser ferramentas, por exemplo, para atacar as máquinas onde nós vamos levantar dinheiro, uma máquina multibanco, pode ser a máquina que é usada no supermercado. Portanto, existe um mercado paralelo, hoje em dia, que vende todo o tipo de serviços. Serviços e bens, não é? Podem ser bens virtuais. Portanto, os serviços poderiam ser vendidos por alguém e alguém poderia, desde que descobrisse o mercado onde isso ocorre, fazer essa compra. Normalmente, claro que existe muito cuidado na forma como esses contactos são feitos, etc., mas essa possibilidade está em cima da mesa. Por exemplo, um mercado que é utilizado frequentemente hoje em dia é o mercado de vulnerabilidades em programas informáticos. É perfeitamente comum que eu descubro uma vulnerabilidade no software da empresa X e depois contacto a empresa X para não divulgar a vulnerabilidade ou para não vender a vulnerabilidade em troca de algum valor. E aí é outra forma de extorsão, não é divulgar a informação privada da empresa, é divulgar a forma como atacar essa empresa. E é possível fazer a encomenda desse serviço? Ou seja, eu tenho um determinado tipo de negócio, quero ultrapassar o meu rival e encomendo um determinado serviço. Isso é possível Isso é algo que acontece no mercado? Isso é algo que acontece desde sempre, não é? Antigamente era feito no mundo físico. Eu tenho uma empresa concorrente Y que está a desenvolver, vamos imaginar, uma nova ventoinha. Eu que tenho a versão anterior da ventoinha, quero ter a nova versão para poder vendê-la rapidamente, contrato alguém que vai fazer espionagem industrial e obter os planos da nova ventoinha. E a partir daí, eu tendo esses planos, posso tentar adiantar-me à minha empresa concorrente. Portanto, isto era o que era feito no mundo físico. Hoje em dia, fazemos algo semelhante no mundo virtual. Portanto, há de haver pessoas que estão disponíveis para realizar este tipo de ações, desde que recebam o pagamento. E acredita que ou seja, o que nos está aqui a querer dizer, e é importante a sua opinião nesse sentido, é que isto não pode ter sido o hacker ou os hackers, não sabemos se há mais personagens envolvidas, a tomarem a iniciativa de violar a correspondência do Benfica. Isto tem de ter sido uma encomenda de alguém. Ou seja, sem termos provas, naturalmente, mas na sua opinião, que eu lhe peço a sua opinião, traçando também um pouco o perfil deste tipo de pessoas. Não agem por iniciativa delas, agem normalmente a encomenda, após uma encomenda de alguém. A informação que nós temos neste momento é que a informação foi obtida com o objetivo de fazer extorsão. E nós vimos isso acontecer com uma empresa ligada ao futebol, com 2 clubes, o Sporting e o Porto, e agora vimos acontecer isso com o Benfica. Isto permite-nos dizer que é pouco provável que seja... Daquilo que nós vemos, a Polícia Judiciária, não é? Os procuradores do Ministério Público, de alguma forma, parece que estão a interligar todos os casos. Portanto, a informação que eles têm, que é muito, muito maior do que aquela que nós temos acesso, levou-os a pensar que, de alguma forma, estes casos estavam todos interligados. Ou seja, não é um destes clubes ou uma destas entidades a pagar para ter segredos do outro, o mais provável é que seja a própria iniciativa dos hackers fazer extorsão com os clubes e, neste caso, com a... Tendo em consideração a informação que temos neste momento e que se baseia naquilo que aparece na notícia e naquilo que sabemos da forma como está a pensar a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Zé Carlos, já percebi que não concorda. Não, eu acho que este é o exemplo típico da iniciativa partir de quem faz o hacker. O hacker toma a iniciativa disto por uma questão muito simples. Para qualquer observador, há quantos anos é que existem estas guerras no futebol português entre Porto, Benfica, Sporting, todos em guerras constantes, às vezes há um dia de paz, às vezes há 2 dias de paz, mas é raro haver uma semana de paz. E depois quem está por fora olha para isto e pensa assim, se calhar há aqui uma boa oportunidade de negócio. Até porque o alvo
aparentemente estaria muito mais fragilizado em termos de defesas informáticas do que qualquer outra grande companhia. Há 10 anos, se calhar, ninguém no Benfica, no Porto e Sporting estaria preocupado em ter defesas nos seus sistemas de informação interna, de correspondência e tudo mais. Qualquer banco, qualquer grande companhia já tinha isso. Tinha todos os mecanismos de defesa de ataques informáticos que os clubes não tinham. Neste caso, até a título de exemplo, no sentido Sim. do que estás a dizer, desculpa interromper-te, até os próprios magistrados têm indicações hoje para ter passwords muito mais elaboradas. Isto após o caso dos e-mails, Claro. aliás, após o caso é Toupeira. E o que aconteceu, penso eu, e é claro, parece-me que é claro, por isso é que Francisco J. Marques, a primeira coisa que diz foi o Porto não pagou. É natural que não tenha pago, bastava ter feito. Estou agora a especular, atenção, e não estou a acusar o Futebol Clube do Porto absolutamente nada. Mas estava a ter feito uma troca. Se é verdade, como se parece, foi uma das investigações da Judiciária em relação a este indivíduo, que ele terá tentado negociar, digamos, chantagear o Futebol Clube do Porto e Sporting. Imaginemos que alguém no Futebol Clube do Porto, ao saber disso, espera aí, mas tu também tens alguma coisa do Benfica, então a gente faz uma troca, não te pagamos, mas tu dás-nos isso e não sei. Pode ter acontecido, não estou a dizer que aconteceu. A verdade é que os clubes não estavam preparados para esta guerra. Há uma frase engraçada de Varandas Fernandes, quando ele diz: não estávamos preparados para enfrentar o crime organizado. Isto acaba por ser uma verdade lá para ali, mas me parece que é claro que os clubes portugueses, há 5, 6, 7, 8, 10 anos, não tinham a noção de que poderiam ser alvo deste tipo de ataques a partir do exterior. Eles aconteceram e só agora, para mim a grande curiosidade é saber se no Benfica, no Porto, no Sporting já houve alguma medida no sentido de transformar totalmente o tipo de... No caso do Benfica mudaram os servidores e contrataram uma empresa israelita. Não faço a ideia se isso chega ou não, mas pronto. Eu também não sou perito em informática, mas temos aqui dois especialistas. Acredito que terão alterado procedimentos e tudo mais. Mas a verdade é que quando isto aconteceu, eles estavam completamente vulneráveis e quando acordaram era tarde para evitar, digamos, esta invasão. E eu acredito também, continuando a ser leigo na matéria, que o assalto não aconteceu a conta-gotas. A recolha de informação não terá sido a conta-gotas, terá sido, imagina, estava lá o cofre forte e levaram tudo e depois vão divulgando. Há e-mails de 2008, 2009, salvo erro, são os primeiros. Sim. Portanto, já com 10 anos. Sim, mas podem ter sido pirateados, roubados todos ao mesmo tempo, de uma só vez, em termos de ação. O Nuno está a dizer que sim, com a cabeça. É normal isso acontecer. Isso pode acontecer porque os e-mails estão todos arquivados. Pois. Se o ataque acontecer ontem, eu posso ter todos os e-mails dos últimos 10 anos. Se os e-mails forem apagados, o hacker normalmente consegue chegar a eles também? Depende de como são apagados. Normalmente, pelo menos no caso do meu e-mail, o que acontece é quando eu apago um e-mail, ele é movido para outra pasta, que é o trash. Não é? Depois tem que se apagar enquanto também. eu não for ao trash apagar, ele continua guardado num fecheiro dentro do servidor. E a partir daí, só fisicamente é que se consegue recuperar o e-mail, ou não? Não, neste caso, basta entrar na pasta trash, que ele ainda continua lá. E se for apagado da trash? Se for apagado da trash, eu diria que se o fecheiro onde o e-mail está armazenado for também apagado, torna mais difícil a recuperação, mas mesmo isso não é impossível, porque todos nós já conhecemos aqueles casos em que temos um problema no nosso computador e que vamos rapidamente tentar ver se recuperamos a informação que está armazenada no disco. E às vezes consegue-se recuperar parte dessa informação, portanto a mesma coisa poderia suceder aqui. No entanto, torna mais difícil. Mas mesmo que nós desliguemos o computador e volte-se a ligar, dependendo do tipo de acesso que existir, muitas vezes consegue-se ainda recuperar parte da informação. Este tipo de crimes estão a acontecer cada vez mais, podemos dizer isso com segurança, ou seja, cada vez mais é preciso os utilizadores comuns, uma instituição grande como a Benfica, terem cuidado com a sua segurança. Sem dúvida. É essencial as instituições, desde daqueles que mais estão alerta para estas situações, como aqueles, como disse o José Carlos, que não estavam inicialmente prontos para estes ataques e que começaram agora a ser alvo de ataque. Agora, nós podemos ter a melhor firewall, podemos ter o melhor equipamento, mas muitas vezes o erro é humano. Não
usar pens de forma que não se conhece. Por isso, em parte, sem dúvida, é ter a parte do software devidamente acautelada, mas outra também tem a ver com a formação a dar às próprias pessoas que tratam com esses e-mails. Se calhar não havia necessidade de manter mails tão antigos, não é? E pronto. E é possível fazer uma percentagem dos casos que chegam a julgamento das condenações, ou seja, em que se consegue reunir prova suficiente para condenar os responsáveis? Ou seja, os adeptos do Benfica podem ter aqui alguma esperança no sentido de conseguirem condenar alguém por isto? Eu não queria tirar a esperança a ninguém, mas, efetivamente, olhando para os nossos tribunais, os casos, não tenho números concretos, sim, mas os casos que, pelo menos, são tornados públicos, de hackers que são acusados, em primeiro lugar, identificados, acusados e posteriormente se sentam numa audiência de julgamento, não me recordo nenhuma. Ou seja, se um cliente seu, se fosse advogado do Benfica, neste caso, aconselhava ao Benfica, tendo a oportunidade de pagar por essa informação para não ser divulgada, é o que acontece normalmente, é o que aconselha normalmente, é chegar a um acordo com os hackers e não partir para a via judicial, porque normalmente os dados acabam na internet. É isso que acontece? Não iria nunca aconselhar um cliente a pagar, evidentemente, a entrar nesse jogo do crime, digamos assim. Haverá mas tem noção que isso acontece? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é preciso ver caso a caso, sem dúvida, e essencial é, obviamente, apresentar queixa, porque se as queixas destes crimes não forem feitas, aí sim nunca nenhum hacker vai chegar a julgamento. É mesmo assim, é tão difícil chegar aos hackers, parece que estamos a falar de organizações e pessoas que são inatingíveis. Ou é em Portugal, ou é Portugal que está atrasado do ponto de vista quer da investigação, não há meios suficientes. Há meios para investigar em Portugal este tipo de crimes? Não, hoje em dia há meios, embora a informação que eu tenho é que a equipa da Polícia Judiciária que normalmente trata do crime informático não tem o número de pessoas que deveria ter. Se calhar com muitos setores públicos, não é? Faltam enfermeiros, faltam médicos, ali também faltam pessoas. E claro que isso depois tem um impacto no tipo de investigações que podem fazer e no número de investigações que podem fazer. Mas o que nós estamos a ver aqui já foi observado um pouco lá fora. Se calhar se eu olhasse para as conversas que existiam nos Estados Unidos há 10 anos atrás, víamos pessoas a queixarem-se. Ninguém que faz crime informático é condenado na prática, não vemos casos de pessoas que vão parar à cadeia por terem realizado crimes informáticos. A realidade mudou completamente e a minha expectativa é que aqui em Portugal também mude. Portanto, existem pessoas extremamente competentes ao nível da Polícia Judiciária que tratam deste tipo de crimes. Às vezes a legislação ainda não está completamente atualizada que permitam que certas operações sejam realizadas, mas é algo que vai ocorrer naturalmente e, portanto, a nossa expectativa não deveria ser que os crimes informáticos vão ser impunes. A nossa expectativa deveria ser sempre que for cometido um crime informático existe um risco nada desprezável que mais tarde venha a ser punido. Resta agradecer a vossa presença neste debate, temos dado também voz a outras notícias e imagens.